do ano, tudo bem com vocês? Aproveitaram bastante as férias? Então, ok. Agora nós retomamos, com as atividades de português, usando caderno de produção de texto, caderno de caligrafia, prestando atenção na ortografia, na escrita, no capricho. Então, hoje a gente vai fazer a página 23 do livro de português. A gente vai falar sobre verbo. É uma atividade que a gente já estudou. Então, olha só, os verbos, eles atribuem um estado, uma ação e um fenômeno da natureza. Então, os verbos que indicam estado aos seres. Por exemplo, o cavalo fica entediado. É um estado de espírito que está o cavalo, entediado. Ação, o cavalo come capim. A ação que o cavalo está fazendo naquele momento, comendo capim. Fenômenos da natureza, choveu na ilha. Então, os verbos situam as ações e os estados em presente, passado e futuro. O presente, o cavalo mora na ilha. Passado ou pretérito, o cavalo morou na ilha ou o cavalo morava na ilha. Futuro, o cavalo morará na ilha. Os verbos no futuro, eles cantarão uma canção daqui a pouco. Eles beberão muita água no próximo treino. Todos partirão amanhã cedo. Aí vem os verbos no presente. Verbo no presente, no passado ou pretérito. Eles cantam, eles cantaram, eles cantavam, eles bebem, eles bebiam, eles beberam. Todos partem, eles partiam, eles partiram. Vira folha. Essa página aqui, ó, com esses exercícios, vocês farão sozinhos, E na próxima aula de quarta-feira, eu farei a correção desses exercícios. O exercício 1 reescreva as frases de cada item de acordo com o que se pede. Faça outras alterações necessárias. Então, o exercício 1. Os pobres cavalos não se atrevem a dar um palpite. Verbo, atrever no futuro. Como é que vai ficar essa frase no futuro? O verbo atrever no futuro dentro dessa frase. 2. O cavalo que medita na ilha levantará a voz. O plural de o cavalo. Então, você vai passar o cavalo para o plural e aí você já sabe que a frase também tem que concordar. 3. O primeiro que bater nos cavalos será mordido. Plural de o primeiro. 4. Os homens entenderão que exageraram e se tornarão mais razoáveis. Verbos entender e tornar no passado. 5. Nas ilhas, os cavalos ouvirão e também gritarão viva a liberdade. Verbo ouvir e gritar no presente. 6. Eles nem desconfiam do que os cavalos preparam para eles. Então, os verbos desconfiar e preparar estará no futuro. A página 25, a gente vai fazer uma produção de texto. Essa produção de texto, vocês vão fazer no caderno de produção de texto. Coloca a data, a página, o título. É uma produção de texto que é um texto de opinião, ok? Você já notou que em nosso dia a dia estamos a todas as opiniões? E geralmente opinamos de maneira espontânea sobre um assunto polêmico ou não. Polêmico que gera discussão, debate, Geralmente um assunto polêmico uns são a favor, outros são contra. Então, o assunto polêmico ele gera discussão e debate. E quando expomos opiniões por escrito, Geralmente o fazemos por meio de um texto chamado texto de opinião. Leia sobre ele. O texto de opinião, ele tem por objetivo apresentar a opinião, o ponto de vista ou as ideias do autor sobre um determinado assunto ou sobre algum acontecimento. Por isso, neles são frequentemente expressões como eu penso que, eu acho que, em minha opinião,
Então, quando a gente for fazer um texto de opinião, ele vai começar assim: eu penso que, eu acho que, em minha opinião. E esse texto quase sempre se organiza da seguinte forma: olha só, exposição dos assuntos sobre o qual se vai opinar. Você vai colocar, vai expor o assunto que você vai dar opinião, certo? Ah, quem gosta de melancia, quem gosta de caju. Então você primeiro vai falar, vai expor o assunto sobre o qual você vai opinar. Apresentação da opinião sobre esse assunto. Você vai opinar. Por quê? Né? Que você escolheu esse assunto. Justificativa da opinião. Por que você gosta de melancia ou não? Né? Você vai justificar. Então, exposição do assunto sobre o qual se vai opinar. Apresentação da opinião sobre esse assunto. Justificativa da opinião. Veja um exemplo de texto de opinião. Cachorro ou gato? Então, vocês vão colocar aqui, vai ler, vai fazer leitura desse texto, cachorro ou gato, tá? Façam leitura silenciosa. Esse texto, ele é um texto de opinião, né? Ele está perguntando, você gosta de cachorro ou de gato? Na tarefa de casa, você lê o texto sobre animais que vivem em cativeiro. Mas o que você pensa sobre o uso de animais em espetáculos circenses? Existem animais que vivem em gaiolas, né, vivem em cativeiros. E você? O que você acha dos animais que vivem no circo, os animais de circo? Vocês já sabem que os elefantes, os leões, para serem adestrados, passam por sofrimento, né? Levam chicotadas, ficam sem comer, né? Então, agora é a sua vez de expor a sua opinião sobre esse assunto. Escreva um pequeno texto expondo a sua opinião sobre. O título do texto vai ser: animais devem participar de apresentações circenses? Você acha que sim ou que não? Então, primeiro você vai expor no primeiro parágrafo a vida desse animal dentro do circo. Depois você vai colocar a sua opinião sobre esse assunto. Então, roteiro de trabalho, a produção de texto. Para escrever seu texto, siga algumas instruções aqui. Escreva seu texto em 2 parágrafos. Lá no primeiro parágrafo, você vai expor o assunto e sua opinião sobre ele. Primeiro parágrafo. O segundo parágrafo, apresente uma ou mais justificativas para a sua opinião. Então, você vai ter que colocar no seu texto 2 justificativas. Por que você concorda e por que você não concorda dos animais participar de apresentações circenses, certo? Se você concorda, você vai colocar 2 argumentos. Se você não concorda, você vai colocar 2 argumentos. Vai colocar o título, né? E procurar ser claro, objetivo, fazer a revisão do seu texto. Após redigir o seu texto, você vai ver se ele está dividido em 2 parágrafos, porque foram pedidos 2 parágrafos. O primeiro parágrafo apresenta a sua opinião sobre o assunto. Sua opinião foi expressa de forma clara, né? O segundo parágrafo apresenta justificativas para seu ponto de vista. As justificativas são coerentes com a sua opinião? As palavras foram escritas corretamente? Quem tem dificuldades para escrever, busca lá no dicionário, ok? Então aqui a gente encerra a nossa aula de português de hoje. A tarefa de casa vai exercícios 3, 4 e 5, páginas 27 e 28, ok? Bye, bye!